Noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo você que vai assistir essa live depois gravada. É uma alegria. O tema hoje é sobre ciúme entre irmãos. A gente vai conversar sobre desde o ciúme dos pequenininhos, recém-nascidos, até o ciúme depois na relação quando as crianças estão maiores e daí já tem lá 4, 6 anos de idade. Então, olá, boa noite, quem está chegando aí, bem-vindos. É uma alegria ter vocês. Boa noite. Olá, olá. Então, estava comentando que o tema hoje é ciúme entre irmãos e esse tema é um tema bem gostoso. A gente vai conversar desde o ciúme dos pequenininhos até o ciúme depois, quando as crianças estão um pouco maiores. O ciúme do bebê, né, recém-nascido, quando chega em casa. E pensar algumas estratégias para... pode enviar só enviar o convite para Vanessa. A live vai ser com uma convidada, com a Vanessa, que é uma colega. Olá, Célia. Olá, Vanessa. Oi. Oi, Vanessa. Boa noite, tudo Olá, bom? tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom e você? Tudo certo, Regina. Tudo bom. Estava introduzindo, comentando com as pessoas que o tema é sobre ciúmes e a gente vai falar desde os pequenininhos, assim, a chegada de um bebezinho novo, até depois quando tem os maiores também, quando as crianças já estão maiores. Deu uma Sim. travadinha no teu, agora já voltou. Deu certo aqui Voltou? já. Voltou, É? aham. Sim, sim. Beleza. Eles mexeram no layout da live mesmo, né? Você já tinha Pois é, feito eu tô live? vendo. Atualizando o Insta, colocando as novidades aí de layout. E deu certo? Os seus estão todos dormindo ou estão por aí o marido que está Deu. gerenciando? Não. Já estão tudo na cama. Eu até tava ali, era 15 para as 9, eu tava dando de mamar. Falei, meu Deus, correria aqui pra... Sim, sim, sim. É Mas deu complexo de certo. conciliar. Eu Então, quero tem duas tentar. minhas que estão acordadas e vão para cama um pouquinho mais tarde. Aham. Aí já tem maiores, né? Já, aham. Você quer se apresentar, Vanessa? Falar um pouquinho dos teus, que idade que tem? Claro, claro. Bom, então, sou a Vanessa e eu sou casada há quase 14 anos. Mês que vem a gente completa 14 anos de Ah, casado. que legal. Aham. E, e a gente tem aí 4 filhos. Então tem a Giana de 8 anos, os gêmeos, o Bernardo e a Catarina, que tem 4 anos. E agora o Marcelo, que está com quase 4 meses. Agora, dia 7 de novembro, ele completa 4 meses, né? Sim. E queria que você contasse um pouquinho como que foi quando nasceram os gêmeos, a reação da Giana e agora com o nascimento do Marcelo, como que foi essa questão de ciúme entre as crianças? Pois é, eu estava pensando sobre isso, assim, quando, né, enfim, chegamos aí nesse tema, né, e eu comecei a recapitular um pouco aí como é que foi com a Giana e tal, e eu, assim, olhando como que foi com a Giana e como que foi agora, Uhum, os três e a chegada do Marcelo, né, eu fiquei pensando em várias coisas, assim, né? E uma delas, eu acho que o temperamento da criança, eu acho que influencia bastante, assim, nessa, uhum, nessa, nessa nova fase, assim, que a família está vivendo, né? Porque eu pude perceber isso com a Giana, porque a Giana tem um temperamento fleumático, né? E é um temperamento que se envolve mais, uhum. já é natural dele fazer isso, assim, né? Se adaptar Sim, aquilo uhum. que está acontecendo e tal. E eu pude perceber isso, assim, que mesmo, né, eu tinha essa preocupação, assim, né, quando estava grávida de gêmeos, eu pensava, nossa, ela vai ganhar um segundo irmãozinho e de repente ainda vem dois, né? Dois de uma vez só, né? Meu, como é que ela vai lidar com isso, assim, né? Sim, sim, bastante coisa para processar. É verdade. Mas a gente foi, acho que justamente por isso, assim, também a gente teve esse cuidado
de ir já conversando com ela já desde a gestação, então Uhum. envolvendo ela, assim, em todo o processo. Então a gente rezava, ela colocava a mãozinha na barriga, conversava com os dois na barriga, né? Ela brincava de... Eu fiquei bem cansada, né, na gestação dos gêmeos. Uhum. É uma gestação que exige, assim, porque a barriga fica maior, toda uma coisa. Então, às vezes eu tava deitada, assim, né? Ou no sofá, ou na cama, e brincando com ela ao mesmo tempo, assim. Então, Uhum. ela brincava de médico, dela colocava lá os aparelhos e tal, e ficava ouvindo o coração dos nenéns e tal. Então, tinha todo esse envolvimento, assim. Então, acho que quando eles chegaram, de fato, ela estava bem preparada, assim, de que seriam Uhum. dois, de que, né, e tal. E ela se adaptou muito fácil, assim, a nossa rotina nova, sabe? Porque foi novo para todos nós, na verdade, né? Dois Ah, bebês chegando de uma vez. E a gente contava muito com a ajuda dela, assim. Ela, né, então, ia dar banho, ela ajudava, né, a trazer a fralda, né? E ainda mais uhum. porque ela já tinha 4 anos também, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que também Sim. os pais têm que colocar na balança assim, a questão da idade dos filhos, né? É diferente de uma chegada quando o irmão mais velho tem, sei lá, um ano e meio, 2 anos. Eu acredito, né? Não tive essa experiência, mas eu imagino que seja diferente, porque a criança tem uma outra maneira de enxergar o mundo ainda, né? E a Giana Sim. já tinha 4 anos, né? Então, ela já, enfim, já enxergava as coisas de uma maneira diferente, já tinha uma certa maturidade, assim, de acordo com a Uhum. idade dela. Sim, eu estava há um tempo atrás, tinha pesquisado sobre isso, eu não lembro se eu ia dar uma palestra, o que que era. Eu sei que encontrei um artigo que eu achei tão legal, que era chama André Pessoa. Ele é engenheiro, nada a ver da área de educação, tem 6 filhos e ele estava dando uns conselhos para a volta da maternidade. Eu achei tão interessante. Ele comentava assim, falou dessa questão da preparação, a importância de se preparar a criança, tal, e até assim dizer quanto tempo vai ficar na maternidade, porque assim vai ganhar bebê, assim, tá, e aí vai dormir lá, né? Não vai lá, ganha e vem, né? Não é uma coisa assim, 2 horas já está em casa. Então, assim, até Sim, essa questão de tempo, tal, e com quem que a criança vai ficar, que está em casa, a avó, em que local que ela vai ficar. Mas ele dava uns conselhos interessantes, assim, de que já na maternidade fazer fotinho e videozinho da criança e mandar pro irmãozinho para ir, uhum, para conhecer, para ver. E que daí, quando a criança chega em casa, que a criança não chegue no colo da mãe, o bebê. Porque quem uhum, está em casa está com saudade da mãe. E quer, a princípio, mais a mãe do que o bebê, digamos assim, né? Então, o bebê é uma novidade, etc. E geralmente, assim, quando eu li esse artigo, eu não lembro mais quantos filhos eu tinha, mas eu falei, nossa, realmente, quando a gente chega na maternidade, você tá com bolsa, bebê, sacola, um monte de coisa, você chega chegando, assim, com aquela montoeira de coisas, assim, né? E daí os que estão em verdade. casa realmente, né, tem toda a situação. Então ele dava essa dica que eu achei simples, assim, mas bem prática, de que a criança tivesse num local, o bebezinho, num local neutro, e que a mãe pudesse ter o contato com os irmãos, que os irmãos pudessem vir abraçar a mãe e tal, que estão com saudade dela. E daí depois o bebezinho vai chegando no colo de alguém mais neutro, digamos assim, e tal, né? E também a importância de registrar, colocar no sofá, bater foto. Então, assim, ter muito claro esse momento que é especial, assim, que é que chegou, né, o irmãozinho e tá ali com a criança. Então, achei muito interessante as estratégias, a sensibilidade dele, de perceber alguns detalhes que acabam fazendo bastante diferença depois no contato com a criança mesmo, né? É verdade. Não, isso a gente assim, eu nem tinha conhecimento assim do artigo, mas foi uma coisa que a gente fez com o Marcelo aqui, que a gente chegou com ele chegou no bebê conforto, Ah, né? E aí a gente chegou, e aí eles foram todos assim em volta, e aí a gente fez uma foto juntos. Era o meu aniversário, o dia que a gente voltou da maternidade, era o dia do meu aniversário. E aí foi ah, tão legal porque as crianças estavam em casa com uma amiga minha, né? Que é uma aham. segunda mãe, assim, pra gente, que deu uma mão, assim, pra mim. E aí, a hora que eu cheguei em casa, eles tinham colocado balão,
foto, feito todo um ambiente, assim, por causa do meu aniversário e tal. Que Então gostoso. foi muito marcante, assim, essa chegada do Marcelo em casa. E a gente fez isso, a gente bateu foto com eles, e eles pegaram no colo. Então, acho que esse envolvimento é fundamental, e eu acho que porque é difícil caber na cabeça da criança, assim, eles não têm esse entendimento, assim, do que é o amor do pai e da mãe, né? Eu acho que eles pensam Aham, assim, como é que minha mãe vai fazer para dividir, né, um pouco de amor para cada filho, né? E no fundo, se a gente sim. pensar assim, nesse aspecto, assim, né, que o coração humano, ele tem essa capacidade de uma dilatação infinita, assim, né, do amor, né? Não dá pra gente explicar isso, assim, né, porque não é uma coisa matemática, mas o amor dilata mesmo, né? Não é uma coisa assim que eu divido um pouco de amor para cada filho, mas lógico que na cabeça da criança, como que ela vai Aham. entender isso, né? Então vai muito do nosso papel, o nosso empenho, assim, mostrar, né, transmitir isso para eles, assim, com gestos, né, com a nossa atenção, com o nosso carinho, né, para que eles entendam, assim, com essa dinâmica que o nosso amor que cabe todo mundo aqui, né? Sim. E realmente, assim, o primeiro temor da criança é isso, perder o carinho do pai e da mãe. E a conta que ela faz é essa mesmo, né? Então, chegou mais um para dividir a atenção. Todo mundo vai ter? Ou vai ficar faltando para alguém, né? Vai dar certo, vai caber toda essa composição. Esse Sim, artigo que eu comentava, ele fala assim que quando são dois filhos, você tem 6 relações. Então, do pai, intrapessoais, né? Então, do pai e da mãe, dos dois irmãos, do pai com um dos irmãos, o pai com o segundo irmão, a mãe com o segundo e o terceiro. Então, são 6 relações. E quando vem mais um irmãozinho, já são 10 relações. Então, assim, realmente, tipo, você vai ampliando mesmo a rede de contatos e tudo mais, né? Eu lembro é de uma verdade. situação engraçada porque a gente faz isso, né? Preparar as crianças para a vinda do irmãozinho, então vai vir, você vai para a maternidade e tal. Às vezes tem famílias que me falam assim, ah, meu filho é muito ansioso. Então eu deixo para avisar mais perto lá quando tá para nascer do que se ficar dizendo em algum momento vai nascer, tal, porque daí também você vai gerenciando. E uma vez uma pessoa me perguntou, tá, era uma gestação que existia o risco de aborto, assim, pela forma como estava se compondo naquele momento as questões hormonais da mãe, enfim. E daí Sim, eles tinham optado por não contar para as crianças ainda. E a dúvida é assim, se a gente conta e perde, né, como que isso fica, tal. E eu falei sim, assim, vocês estão alegres com a gestação? Falei, a gente está super alegre e tal, né? Tá apreensivo por conta de não saber se de repente vai se manter ou não, mas está super contente. sim. Eu falei, então compartilhe essa alegria com o filho de vocês nesse momento agora, assim, porque Uhum. independente do que possa vir a acontecer, e acabou que não perderam o bebê, né? Uhum. A criança já pode participar desse momento de vocês. Agora, de alegria, de compartilhar que tem uma novidade e é mais alguém que vai estar ali rezando e torcendo para que tudo transcorra bem, para que tudo dê certo. Então, felizmente nesse caso transcorreu tudo bem, né? E até porque se muitas vezes as crianças captam, né, a gestação. Já teve situações assim de uma pessoa vir comentar, falar, que meu filho tá assim, tal, agora não tá mais irritado, tá não sei o quê, e de repente você tá grávida. Ah, não. E daí uma semana depois me falar, Regina, eu tô grávida, tal. Porque eles Engraçado, realmente, né? ou um casal fala, a criança tá assim e tal, e daí eu falei, vocês estão pensando em ter mais filhos? Não, a gente comentou entre a gente, mas para a criança, para o irmãozinho, a gente não falou nada. E Aham. daí você fica, é suficiente, né? Eles já captam que alguma coisa está acontecendo no ar, que alguma Uhum. coisa vai transcorrer e que daí tem uma novidade rolando aí. Até estava passando convite para as pessoas sobre a live e uma pessoa conhecida, mãe de uma criança que eu atendi, contou uma novidade que Uhum. está esperando o bebê e que o menino está super contente. Então, isso, né, Uhum. da questão da alegria que é o novo filho na família.
E Sim. você estava comentando sobre as adaptações que vocês tiveram que fazer, assim, na rotina por conta da chegada do bebê. Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso, assim, que adaptações foram essas, assim, como que vocês fizeram isso? Então, você está falando agora ou quando mais É, agora, sim? pode ser agora já, a mais fresquinha das Tá mais adaptações. recente, né? Olha, então, algumas coisas a gente tentou, na verdade, manter já a rotina que as crianças tinham, porque eu acho Aham. que isso traz muita segurança para eles, né? Essa rotina que eles já têm, assim. Então, lógico, ali os primeiros dias, às vezes eu estava dando de mamar bem no horário que era de escovação de dente, aquela coisa toda de preparação de ir para a cama mesmo, né? Então, meu esposo tava, né, dava esse suporte nessa hora. Ele tá aqui do Aham. meu lado. E então a gente tentava então manter isso assim, né? Para que de fato assim eles não sintam tanto, né? Porque acho que qualquer assim o fato de chegar uma criança nova na casa já é algo que muda para eles, já é alguma coisa diferente assim. Né? Daí se você começa a bagunçar a rotina deles, eu acho que isso prejudica bastante, assim, né? Uma coisa que eu tentei cuidar, assim, eu acho que pelo fato de ser um bebê eu consegui controlar um pouco mais, assim. Eu tento dar de mamar, por exemplo, durante o dia, eu aqui junto com todo mundo, assim, né? Uhum, Então uhum. não fico assim no quarto e tal. Dos gêmeos já eu tive que tentar ficar um pouco mais no quarto, né? Porque era um pouco mais exigente assim a coisa, né? Mas com o Marcelo eu tenho tentado ficar todo mundo assim, e aí às vezes até tô dando de mamar e tô lendo uma história para eles, né? Aham. E isso é uma das coisas que faz bastante diferença, né, para a criança, assim, porque ela entende que ela vai entendendo aos poucos que tá tudo bem, né? Porque eu acho que essa questão do ciúme equivale à questão da insegurança. Assim, o ciúme é uma insegurança da criança, né? Porque ela fica naquilo assim, ai meu Deus, né? E agora caiu o meu chão, ou sei lá, né? É Aham. tudo diferente e tal. Então, não é tanto, eu acho, a relação com o irmão, né, em si, mas é mais com os pais mesmo, assim, né? De Sim, pensar aham, assim, aham. o irmão, né, tá ali, ele tá vendo que tem uma pessoa a mais ali, mas a preocupação maior da criança, eu acho que é com relação aos pais, que até então, né, era só eu com os meus pais e de repente agora eu tenho que dividir, né? Então esse cuidado eu tenho tomado, assim, por exemplo, tá dando de mamar e né, ajudando com alguma tarefa, lendo uma história. Eu vejo eles brincando aqui na minha frente, então eu consigo interagir também. Olha que legal, né? Montou isso e tal. Então, manter essa interação, né? Tenho tentado manter isso, né? E, e o carinho, a atenção, né? São coisas que não dá para deixar de lado, né? Porque assim, é muito sutil, né? Eu acho a forma como a criança expressa essa mudança. E eu acho que a gente tem que estar bem atento, né? Porque, por exemplo, tem crianças que demonstram um pouco mais assim agressividade, né? Ou então tem a questão de algumas crianças mostrarem um pouco de regressão, por exemplo, na questão do xixi, né? Essas coisas assim. Sim, Mas aham. tem crianças que a demonstração dessa insegurança é muito sutil, né? Às vezes um olhar distante, um distanciamento mesmo. E aí, se a gente não está atento a isso, né, Uhum. é muito perigoso, assim, né, de a gente de fato perder ou ocasionar aí realmente alguma coisa, algum sentimento ali na criança que ela não vai saber lidar com aquilo, que precisa da nossa ajuda para lidar com aquele sentimento, né? Aham. Então, essa atenção eu tenho tentado manter muito assim forte assim na rotina, atenção a cada um, assim, perceber quando que
quando que tá querendo chamar atenção, né? Porque tem, como eu falei no início, né? Eu percebi isso, assim, que cada temperamento, o jeito de cada filho, cada um reage de um jeito, né? Então, fica nisso, assim, um pouco mais distante, assim. O outro já tenta chamar atenção com brincadeira, com apertar o irmãozinho. Tem essas coisas também, que é uma forma de dizer, olha, eu tô aqui, né? E eu quero saber como é que você vai reagir com isso, assim, né? Então, aperta o irmão, dá um beliscão no irmão. Tem dessas coisas assim, né? Sim, porque os sentimentos são contraditórios, né? Tem aquela alegria de ter o irmãozinho e ao mesmo tempo tem aquela coisa assim de que é mais alguém que está ocupando esse espaço aqui, né? E como também o bebezinho é a novidade e as pessoas, agora na pandemia não, né? Mas vão visitar, enfim, daí tipo, esse acaba tendo uma atenção grande e tudo mais, né? Eu Sim. lembro quando nasceu o terceiro, estava falando de mamar, e tá todo mundo junto, eu lembrei da situação, assim, de que uma pessoa veio visitar a gente, e daí a gente estava com o RN, e a mais velha tinha 5, o outro tinha 3, e o recém-nascido, né? E a gente deixava eles se envolverem nos cuidados, assim, então pegava no colo, assim, a gente supervisionava, né? Mas era assim, quando você olhava de fora, era meio desajeitado, assim, o jeito que segura e tal, né? Sim, Porque sim, era uma criança de 5 e uma criança de 3 segurando um recém-nascido. A sim. gente também, no primeiro momento, até no primeiro filho, se adaptar, como que segura, como que pega no colo. E essa pessoa ficou meio assim, no primeiro momento, assim, do tipo, nossa, vocês deixam, assim, sei lá, meio que tá judiando do pequenininho, né? E depois ela falou, realmente eu acho que o que as crianças recebem, assim, o contato que elas têm na interação com o irmãozinho é mais vantajoso do que segurar exatamente no ângulo certo, ou a cabeça, ou não sei o que, não sei o que. Então, são detalhes, digamos assim, que Sim. ficam por ali e ficam desapercebidos. E daí lembrei de uma situação engraçada também, porque assim, a gente levanta a ideia para a criança, assim, que você vai ganhar o irmãozinho, você vai poder brincar com ele e tal. E de fato, assim, quando vem um RN, ele passa um tempo fazendo nada, além de dormir e mamar, digamos, né? Até que ele comece a interagir, até que ele comece a fazer algumas coisas que fiquem interessante para os irmãos, né? Leva um tempo. Então a gente chegou com o Guilherme, que é o terceiro, a Heloísa estava com 5 e o Felipe com 3. E eles falaram: Nossa, a gente vai ensinar ele a andar, podemos ensinar a andar? Eu falei: Pode, só que vai demorar um pouco assim, né? Então tá, quando ele acordar. Deu, não, peraí, espera que eu vou explicar um pouco. Daí você vai lá tentando explicar a questão, né, de que vai sentar primeiro, daí vai engatinhar para depois. Então, assim, eles estavam também com uma expectativa de que esse irmão ia vir e ia, né, tipo, brincar como os dois estavam brincando um com o outro. E no final das contas é isso, assim, passa um tempo que não tem muita graça esse irmão, digamos assim, que ele não faz muita coisa tal. Sim. Tem uma pergunta, assim, sobre qual fala como ser assertiva quando tem comparação. Depois, tem duas perguntas, da mesma. A Carol fez duas perguntas. Como dá para ser assertiva e quando existe a comparação entre os irmãos, né? Você quer comentar alguma coisa? Aproveito e comento também, Olha, Vanessa. sabe sobre essa questão da assertividade, assim, um tempo atrás teve acho que era uma psicóloga falando, que eu achei muito interessante, que eu tento usar isso também, quando a criança quer, enfim, essa questão assim de apertar o pezinho, de ficar muito em cima do bebê e tal. Às vezes a gente fica muito nessa assim de, né, sai dali, não faz isso, sai de cima e tal, e fica aquela disputa, aquela coisa, né? E, e aí tentar mudar um pouco o discurso no sentido assim de que você fala, né, explica para o neném, né? E aí fica uma, uma ordem um pouco indireta para o filho mais velho. Então, por exemplo, assim, tá ali, sei lá, tá ali em cima do bebê, né? Meio que amassando o bebê, sei lá. E aí você fala, olha, fala pro neném, né? Olha só, né? Vamos supor o Marcelo aqui em casa. Olha, Marcelo, aqui em casa
a gente não fica incomodando os irmãos, a gente tenta brincar, a gente faz carinho, mas aqui em casa funciona assim, a gente não fica assim incomodando, batendo, né, atrapalhando, né, porque daí o que acontece, né, é como se fosse um combinado que você faz, mas que vale para todo mundo. O mais velho, ele não vai se sentir assim, de que, puxa vida, Foi para agora mim, só eu que levo bronca. Oi? foi para mim, né, essa indireta, sim. Exatamente. Tipo assim, só eu que levo bronca e nunca posso fazer nada, né? E aí você equipara, né, o mais velho com o pequeno, né? O mais velho vai entender que o pequeno também está dentro do contexto, né? E o Aham. pequeno, aos poucos, o mais novo, também vai entendendo que quando ele chegou ali, já tinha algo, a família já funcionava de um jeito, né? Então, eu acho bacana isso, assim, porque ao mesmo tempo que você dá o recado para o mais velho de que as coisas que não é para ficar incomodando, que não é para ficar apertando o pezinho do neném, ao mesmo tempo o mais novo vai, também aos Uhum. poucos vai crescendo e vai entendendo, né? Ele vai percebendo que ali na casa as coisas já funcionam de um jeito, né? E aí vai Uhum. entrando assim no ritmo, né? Sim, a Carol falava de assertividade, estava lembrando assim, uma ideia que se defende bastante assim é de não fazer comparação entre os irmãos, né? Então, que os pais Sim. não usem esse critério de comparar tal. Até esses dias fiz uma postagem, uma pessoa fez um comentário, era sobre briga entre irmãos e falava alguma coisa do tipo assim, evitar a competitividade, porque às vezes a gente fala, vamos ver quem guardar primeiro os brinquedos ganha. E daí, queira ou não queira, acaba trazendo ao tema de competitividade. E ela falou, nossa, eu usava isso, nunca tinha parado para pensar, assim, que acaba criando uma certa competitividade entre eles. Então, esses detalhes na forma como a gente fala acabam fazendo toda a diferença com relação aos irmãos não ficar, aos ciúmes e não ficarem comparando também. Ou, por Se exemplo, comparando. assim, E mesmo porque para um essa questão da competitividade para um vai funcionar, para outro talvez não, né? Porque dependendo sim, do temperamento da criança, ela não entra na questão de competitividade, né? não Então surte tem que ter efeito, né? uma abordagem para cada um mesmo, né? Aham. E também, por exemplo, assim, você está atendendo o bebê, você estava comentando de como que você conversa ali com o Marcelo e traz os combinados para todos. Digamos, você está atendendo o bebê, dando de mamar, alguma coisa assim, e vem o filho e te pede atenção. Mãe, você me ajuda aqui a fechar a roupa da boneca, né? Então, mãe às vezes tem mais do que dois braços, né? Você está dando de mamar, fecha a roupa, troca, enfim. Mas às vezes tem coisa que a criança vai te pedir e naquele momento você não consegue fazer. E ao invés, de repente, de você falar, mamãe não pode porque tá dando de mamar, porque realmente é um fato, assim, né? Mas você poderia, de repente, dizer assim, a mamãe te ajuda sim, a mãe só precisa de 15 minutos, ou de 5 minutos, ou mais um instantinho, tenta dar uma noção de tempo para a criança, daí a mãe já te atende. Que é uma forma de dizer, percebi o que você está precisando, vou te atender, só que ao mesmo Não tempo, assim, agora. nesse momento eu não consigo. E só que não traz, não põe o bebê, né, em evidência, não traz em foco o bebê. Eu tava falando, eu lembrei, tem um filme muito bonitinho do menininho que vai ganhar o irmãozinho, é, que daí o amiguinho dele conta que ganhou o irmãozinho e que daí as coisas. Ah, sopraram aqui para mim o pequeno Nicolau. Que é um filme super bonitinho que ele vai vendo, eu vou ganhar irmão, como que vai ser isso? Vai tentando entender e no primeiro momento ele não gostou da ideia e depois ele vai gerenciando isso e vai vendo as vantagens de ter o irmãozinho. Porque às vezes também quando os pais tentam ser assertivos para conversar com os filhos sobre a questão da vinda do irmãozinho, não necessariamente consegue usar as melhores estratégias, ou sim, pensar, né? Então, você assistir um filme e daí conversar com a criança sobre esse filme, por exemplo, esse Pequeno Nicolau, pode ser um recurso para você conversar sobre a vinda do irmãozinho. Tem um livro que eu gosto bastante que chama Um Novo Bebê Tá Chegando, que é um livro que você pode ir lendo com a criança e vai falando de como que ela está se sentindo, quais são as mudanças, as coisas que acontecem na casa. Então são recursos que podem ser utilizados para, de fato, auxiliar ali as famílias nesse sentido, nesse momento assim que é de adaptação. Eu sempre penso assim, eu tenho 5 filhos, né? Então independente
de se foi claro, o primeiro você tem mais novidades, né, mais coisas para gerenciar, mas também assim, nas outras gestações eu vejo assim, como realmente esse primeiro mês é um primeiro mês de muitas adaptações. Ah, o meu marido colocou ali o título do livro. Obrigada, amor. Então, como realmente tem essas adaptações que precisam ser feitas, assim, então esse primeiro mês até as coisas se encaixarem, assim, é um momento mais tenso na família. Isso que você falava, a questão de regressão, e realmente tem criança que fica mais agressiva e tem criança que fica mais apática, você vê realmente os dois tipos de comportamento, assim, e que os pais às vezes ficam apreensivos com relação a esses comportamentos, mas que eles são esperados, né? São extremamente normais. E queria te Sim. perguntar, deixa eu só ver. Ah, a Carol já pôs. Tava falando do filme, né? Eu lembrei daquele filme do Toy Story também. Não é muito relação de chegada de filho, mas dá para fazer uma analogia com a questão do brinquedo, né? Do Aham. Woody, né? Quando ele vai ser substituído pelo. Quer dizer, substituído, ele acha que vai ser substituído, né, Ah, sim. pelo Buzz Lightyear, né? E tem essa pegada, assim, também, né? De, o desenrolar do filme, assim, mostra bastante isso, assim, nessa disputa, né? E ele se sente assim, nossa, ele vai me, né, vai me substituir e tal, e daí ele fica com ciúme. Então, enfim, com criança maior, dá para assistir e conversar sobre o assunto mesmo. Sim, aham, verdade. É, eu queria te perguntar, tem famílias que às vezes usam algumas estratégias, por exemplo, quando chega o irmãozinho, de que o irmãozinho traz um presente, dá para o mais velho. Você usou alguma coisa nesse sentido? Olha, eu conheço, né, já ouvi falar bastante disso, mas engraçado que a gente Não não aplicou aplicou. aqui. Mas eu Aham, vejo muitas pessoas e eu acho que é uma boa indicação, assim, eu acho que principalmente. Então, como eu te falei, né, aqui a gente tem a experiência sempre deles estarem já com uma idade que na conversa você consegue uhum, levar um pouco, assim, né? Agora, eu acho que tem um significado grande quando a criança é menor, eu imagino, assim, sabe? Por exemplo, uma criança de 1 ano, 2 anos, você vai conversar com ela, mas é difícil, né, de colocar assim na cabecinha dela. E eu acho que teria um significado bem interessante essa dinâmica do presente. Eu acho que, inclusive, né, a gente ouve falar assim de que os brinquedos, quando acontece, por exemplo, de trazer uma lembrancinha ou um aham. brinquedinho, ou uma carta, um desenho, aquele filho ele guarda aquilo assim com um carinho muito grande, né? Fica assim marcado para o resto da vida. Assim, olha, esse brinquedinho que eu ganhei do meu irmãozinho quando ele veio da Aham. maternidade, tá? Eu acho que assim, uma boa tática assim, para fazer sim. Embora a gente não tenha aplicado aqui, mas eu considero bem interessante. E realmente, assim, precisa ser pequenininho, assim. Se você tem uma criança um pouquinho maior, e daí você vem com essa história de que o irmãozinho comprou, dependendo da idade, ele já falou, opa, que história é essa? Que estranho, assim. Daí ele Aham. finalmente ele foi, tipo assim, como assim? Tava na barriga, não deu certo de comprar, que coisa é essa? Assim, daí já não cola. É É, verdade. tem uma pergunta que foi feita aqui, horário para dormir, considerando filhos de idade diferente, assim. Põe para dormir em horários diferentes? Como que faz? Olha, não sei como é que é com você e com os 5, né? Porque os teus também já estão maiores, assim, né? A maioria Tem dois maiores, grupos. mas aqui a gente tenta manter. Aqui todos vão no mesmo horário. Inclusive o Marcelo já está entrando no ritmo, já assim, 7h30, entre 7h30 e 8h30, já é o horário que ele tá dormindo, assim, para valer. E os três aqui, de 8 e de 4, eles vão dormir no mesmo horário. E eles dormem no mesmo quarto, né? A gente não mora num apartamento muito grande. Aham. Então, os três estão dormindo no mesmo quarto hoje e eles vão no mesmo horário dormir, os três. Então, a gente tem toda a rotina ali dos três juntos. E Uhum. quando o Marcelo chegou, a gente, como eu falei, né, a gente tentou manter. Então, se eu não conseguia estar junto, o meu esposo assumia, eu ficava com o bebê e ele assumia o quarto. Uma coisa importante, eu acho, se a gente conseguir, lógico, e também, sim,
é toda uma adaptação da família toda. A gente tem que ser bem flexível, eu acho, com relação a isso, sabe? Eu acho que a rigidez, Uhum. ela atrapalha bastante, assim. Tem que ter bastante flexibilidade de todos, assim, da família, principalmente o pai e a mãe e tal. Mas eu acho que garantir esses momentos com os filhos maiores é bem importante. Então, por exemplo, se a gente consegue garantir, né, a refeição juntos, o banho, a hora de dormir e tal, isso é bom, é muito bom, porque parece que daí não mexe tanto assim com a estrutura deles, assim, né, com aquilo que já estava funcionando, né? Uhum. Então, a hora do sono a gente tentou manter aqui, sim. Todos vão dormir Acho no que mesmo horário. vai ficando cada vez para a criança mais concreto, que chegou um bebezinho, mas que tá tudo bem assim com a família, assim, isso que você falava, que a criança vai Nossa, concretamente percebendo que o coração dilatou, que coube mais um, que não tá faltando sim, atenção para ninguém, assim, que ficou tudo ok nesse sentido mesmo, né? sim. E queria te perguntar que um dos comportamentos que é bastante comum, ou pelo menos na literatura relata, é da criança ficar possessiva, assim, não deixar as visitas se aproximarem do irmãozinho. Aconteceu alguma coisa desse sentido com algum dos teus aí? Aconteceu mais com os avós, né? Eu acho que talvez depende, acho que acho que do nível de relação que se tem aí com familiares e tal. Mas os meus aqui, eles são apaixonados pelos avós. Eu acho que a gente não se vê muito, os avós moram longe, então acho que por isso eles têm assim um carinho muito. O Bernardo, mesmo com o meu pai, com o meu sogro, ele gruda e não solta mais, né? Então eu percebi isso com os avós, assim. Tá, Mas uhum. eu acho que souberam lidar bem, assim, a gente também soube. Porque, assim, o bebê, tanto faz se tá no colo do avô, se não tá, né? Mas o mais velho que já tá ali, ele vai sentir, porque ele tá percebendo as coisas de um jeito diferente, né? Então, a gente tentou sempre manter, assim, deixa o mais velho aproveitar, sabe? O bebezinho tá aqui, tem que mamar, tem que dormir mais, né? Então, vem conhecer o bebezinho, mas o mais velho é que sempre aproveitou, pelo menos aqui em casa foi assim, sabe? Aham. Aqui, quando o Felipe nasceu, que é o segundo, a Elô tinha 2 anos. E ela ficou assim extremamente enciumada dele, não com ciúme dele. Então assim, ela não deixava ninguém pegar ele no colo. Então qual que era Ah, o processo? Ela segurava o Felipe, que era o irmão dela, e daí a pessoa podia pegar ela no colo e daí pegava o Felipe no colo. Então eu nossa. achei uma estratégia interessante no sentido assim, tô cuidando do meu irmão, né? Ninguém pode chegar perto Uhum. aqui. Mas também, assim, de alguma forma, era um jeito dela garantir o colo dela também, assim, né? Aham. Porque ela segurava ele e a pessoa segurava ela no colo e ele no colo também. Então, é interessante que as crianças vão criando isso, estratégias para Sim. garantir a sua parte, digamos assim, para ver que está tudo bem, enfim, para lidar com essas mudanças que vem mesmo na vida dos irmãozinhos. Mas acho que tem que ter esse cuidado, assim, de não deixar. Porque acontece isso às vezes, né? Porque, poxa, o bebezinho é fofinho, é tão bonitinho e tal, né? E às vezes acontece você acabar deixando o mais velho de lado ali e tal. Então, acho que tem que ter esse cuidado. E uma coisa que a gente contou bastante com a ajuda, como eu falei, né, com os gêmeos foi um pouco mais puxado, assim, e a gente Uhum, contou muito com a ajuda dos padrinhos da Giana. Então, a gente não conseguia muito sair para continuar levando ela no parquinho, por exemplo. Como é que ia sair com dois bebês e tal? Então, os padrinhos passavam lá, levavam ela para ir no parquinho, para passear, né? Vinham lá em casa para ajudar mesmo nesse sentido. Às vezes a gente estava tão envolvido com a rotina dos pequenos, cólica, não sei o quê. Os dois vinham lá, daí, enquanto a gente estava lá dando banho, não sei o quê, os padrinhos estavam lá com ela, brincando, lendo e tal. Então, contar com ajuda, assim,
de pessoas que são importantes para a vida do mais velho, eu acho que é bem legal também de trazer esse envolvimento, assim, porque, enfim, vai estar sempre percebendo que ele continua sendo amado, né? De que não perdeu, assim, o posto de filho, né? Sim, e às vezes até, Vanessa, uma ideia que a gente tem errada, eu pensando assim, recapitulando lá o começo, assim, de que tinha que estar com todo mundo junto o tempo inteiro, assim. Claro que você falava assim, a importância de resgatar os momentos de refeição junto, com certeza, assim, isso solidifica, né? Mas eu entendi assim que tinha que garantir todo mundo o tempo inteiro. E daí eu fui vendo assim que quando acontecia essas situações assim de alguém pegar um dos mais velhos, levar, tirar de casa, sair assim e a gente poder ficar só com o bebê, né? Então assim, como também dava um respiro pra gente nesse sentido e depois também assim, a criança que saiu tá aproveitando lá, tá contente lá, ela foi bom para ela isso que aconteceu, não é assim, tipo, tentei neutralizar, tirei, assim, e num primeiro momento eu ficava um pouco incomodada com isso, assim, como se eu tivesse que garantir, eu não digo dar conta de todo mundo ali, mas assim, que todo mundo ficasse Sim. junto o tempo inteiro. E eu vi que não, que as saídas eram bem benéficas para esse que saía, assim, porque diversificava. E daí também eu conseguia em alguns momentos, assim, é uma adaptação, né? Mas tem momentos de individualidade com cada filho. Então tem esses momentos que a gente está junto e tem essa coisa assim de sair. As duas menores agora tem 6 e 8. Eu lembro que tem 2 anos de diferença, né? Então quando a Helena nasceu, que é a de 6 anos, eu fui lá pelas tantas no momento, eu fui com a Alice comprar um tênis para ela. E assim, era não sei, na loja da esquina, assim, super perto. Então foi um passeio super curto, assim. E durante muito tempo ela falava desse tênis que a gente foi comprar e tal. Então, assim, foi, não sei, 20 minutos, 30 minutos, um momento que a gente criou para ir fazer alguma coisa. Então, que seja para dar uma volta na quadra, que seja para ir comprar pão, não precisa ser necessariamente comprar uma coisa para a criança. Mas esse instantinho que não precisa ser criado, nossa, agora sábado à tarde eu vou fazer alguma coisa com de 8 anos, a gente não tem essa, a logística não funciona desse jeito, né? E é nas coisinhas pequenas mesmo, né? É chamar para vir fazer o bolo, é chamar para vir lavar a louça, então essas situações no dia a dia para ter esse momento Isso. individual com cada um. Exato, e eu acho bem importante isso que você falou, Regina, porque assim, cada um já está numa fase, né? Então, o que aconteceu aqui com o Marcelo, que eu reparei, que volta e meia um vinha falar assim, porque eu queria tanto esse bebê de novo para ficar no teu colinho assim, mamãe, né? E aí eu tentava sempre mostrar o lado bom da fase que ele está vivendo, né? Então, por exemplo, olha que legal. Você já está brincando de Lego, montando vários, né, os teus Legos lá, os castelos e tal. O Marcelo não consegue fazer isso ainda. Ele não consegue nem falar, ele só consegue mamar e dormir, né? E aí a Giana, a mesma coisa, fala, olha, Giana, você já consegue lavar a louça, vocês já podem comer chocolate, o Marcelo não pode comer chocolate ainda, né? Então tentar mostrar assim o lado bom da fase que cada um está vivendo, né? Porque rola essa comparação, assim, né? Poxa, eu queria estar no colinho da mamãe gostoso assim também, né? Aham. E aí, como é legal, assim, ó, como você falou, fui dar um passeio com uma, né? E eles adoram isso, né? Outro dia o Emanuel foi na oficina, arrumar alguma coisa no carro, né? E ele levou o Bernardo, que é o menino, né, da casa e tal. Nossa, ele se sentiu mais importante, assim, porque ele foi na oficina junto com o papai. Aham. Então, e é isso, assim, aproveitar das coisas, realmente fazer caber na nossa rotina, né? Inventar alguma coisa para fazer com cada um, realmente é difícil, né? A gente conseguir fazer caber tudo no nosso dia a dia. Mas se de fato a gente pegar as coisas que a gente já faz, né? E incluir um filho ou outro em cada atividade, dependendo da fase que cada um esteja, né? A gente consegue encaixar, né? Então, uma ida à oficina, né? Meu esposo encaixou ali, é um passeio com ele, com o menino, né? Então, eu vou fazer Exatamente. um bolo, a mais velha já consegue me acompanhar, já consegue quebrar um ovo, já consegue, né? Então, a gente vai pegando as coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, e vai colocando cada um ali no, né,
vai Então, de casa. encaixando com É, criatividade, com paciência. E, Vanessa, exatamente. a Carol perguntou aqui, quando o irmão disputa a atenção do pai com o irmão mais velho, assim, então, sei lá, duas crianças disputando a atenção do pai. Eu acho que quando a gente fala de ter esses momentos de exclusividade com cada filho, de repente já responde um pouco da pergunta. É. Veja se você tem mais alguma sugestão, se teve alguma situação que aconteceu com você, como que vocês lidaram. Então, isso que a gente falava, né, dessa questão desse olhar atento, né, com cada filho, eu acho que é fundamental, porque se está rolando uma disputa, né, entre os irmãos, é porque, sei lá, vamos avaliar aí como é que está a nossa rotina. Será que eu estou passando tempo com os meus filhos, esse tempo de qualidade mesmo, né? Porque hoje a gente tem uma vida corrida, lógico, né? Nosso trabalho exige e tal. Só que o que acontece? Às vezes, o tempo que a gente teria livre, a gente tem tantas outras coisas na mão também. Tem um celular na mão, né? Tem uma televisão com uma série que eu queria assistir. Então, assim, o amor, ele é exigente, ele é custoso mesmo, assim, né? Então, se tá rolando uma disputa entre os filhos de atenção, de coisa, acho que é preciso nós, né, como pais, acho que avaliar como que tá a nossa entrega, a nossa doação, né, com os nossos filhos. Acho que isso é fundamental, assim, para pensar. Sim, aham. E eu acho que também, assim, não dá o mesmo tratamento para todos os filhos, porque eu ouço às vezes assim a fala, ah, mas eu trato iguais, né? Aham. E como são crianças diferentes, não tem como tratar igual. Claro que você não vai, sei lá, um pode comer bala antes do almoço e o outro não. Isso não seria o caso, mas que acaba tendo que você ter essa sensibilidade de perceber a característica que cada um tem, o temperamento, enfim, e você tem que fazer a gestão de uma forma ou de outra forma. Até porque o ciúme ele vai impactar com uma intensidade maior ou menor em função do temperamento da criança, da idade que ela tem. Então tem vários fatores que Claro. interferem. Como que era a relação dessa criança com os pais antes da chegada do irmãozinho, porque se já era um pouquinho tumultuado, assim, já tinha, sei lá, choro, pedido de atenção, se já não estava muito funcional com a chegada do Sim, irmãozinho, isso se complica um pouco mais. E eu vejo também exatamente. tem situações que como a chegada do irmão traz novidades, adaptações, assim, e pensar que para a criança não é fácil lidar com isso, independente da idade dela, como vale a pena considerar algumas situações que você pode postergar. Então, às vezes tem gente que fala assim, ah, eu tô pensando em tirar a fralda, vai nascer o irmãozinho. Eu falei, bom, ou tira antes ou espera um pouco depois que nascer para você colocar. Porque daí já vai estar um pouco mais intenso as relações mesmo. Então, ou outras situações, há pouco na escola. Então, o irmãozinho chega em casa e a criança vai para a escola. Tem criança que lida super bem, adora a ideia, né, de que veio e eu tô indo para a escola, tal. E tem criança que entende assim, nossa, me colocaram em algum lugar porque chegou esse ali. E esse está ocupando o espaço da casa, ele fica com a minha mãe e eu tive que ir para algum outro lugar. Então, assim, varia de criança para criança, mas ter esse cuidado com outras coisas que podem aparecer e acrescentar e que daí complica um pouquinho mais o meio de campo, assim, fica um pouquinho mais intenso, né? Uhum. Eu acho que essa observação é bem importante, porque não dá também para a gente supervalorizar essa questão assim do, do ciúme e tal, porque o que acontece às vezes, a gente que coloca, a gente que dá nome aos bois, digamos assim, a gente que dá ideia, digamos assim, né? Então, ter esse cuidado também de observar de fato o que a criança está expressando com aquela atitude, né? Será que de fato é o ciúme do irmão, né? Porque às vezes não é, né? Daí às vezes a gente que fica, né, é comum às vezes a gente recebe visita assim, sei lá, os mais velhos assim, ou avô, uma tia, avó e tal, e sempre acha que é ciúme, né? Assim, eu acho Ah, que tá com ciúme, acho que tá com ciúme, né? E fala assim.
né? E aí a gente acaba dando ideia mesmo. A criança nem tinha passado pela cabeça dela de que ela teria ciúme do irmão e, enfim, foi sugestivo para ela aquilo, né? Então, tá, posso ter ciúme do irmão. Então, acho que a gente tem que observar mesmo e perceber o que de fato está acontecendo, assim, né? Porque nem sempre é isso, né? Às Aham, vezes passa, a criança nem sentiu ou não demonstrou tanto, assim, foi super tranquilo, né? Mas verdade. eu acho que isso que você falou é bem importante, porque ali antes que você falou que às vezes já estava um pouco bagunçada a coisa com aquele mais velho, e quando o irmãozinho chegou, a coisa tomou uma proporção maior ainda, né? Então tem que observar bastante, assim. Sim, verdade. É. E você estava comentando, estava lembrando assim da importância de também preservar o espaço do irmão mais velho, porque às vezes acontece assim, você tem lá uma criança que tem uns 3, 4 anos de diferença, e daí pensando nos que cresceram um pouquinho mais, né? E daí você tem Uhum. lá um de 2 e o de 4 ou de 5 e esse já consegue, o de maior, fazer algumas brincadeiras e gosta, Uhum. e que o menor não entra no pacote ainda, assim, não acompanha, enfim, você tá montando lá um quebra-cabeça, ou tá jogando com um jogo de encaixe, o pequenininho vem, espalha, derruba e tal. Sim. E daí a importância de você conseguir preservar, assim, a gente fazer essa mediação para conseguir uma interação entre eles que fique boa. Então, pedir sempre para o mais velho ficar abrindo mão, não, porque ele é pequeno, porque ele não entende e Nossa, tal. isso é Porque muito daí ruim. realmente, né, o mais velho fala, poxa, isso aí fica aí só, É. né? E daí acaba vendo esse. Não acha como. Não fica contente com a ideia de ter um irmão, porque ele acaba tendo que abrir mão. Então, uma vez uma pessoa comentava isso, ele tá, mas ele tá brincando de Lego e tal, e o pequenininho vem e desmonta. Eu falo, bom, o pequeno tá engatinhando, põe o mais velho para brincar em cima da mesa, né? Na mesa, né? Uhum. Então, monta na mesa, o pequenininho não vai ter acesso, o maior consegue fazer o que ele tá querendo fazer e não atrapalha. E você estava comentando da fala de algumas pessoas que vêm na família e comentam uma coisa ou outra. Eu não sei se está comum agora, mas nossa, eu ouvia muito. É que a Elo tem 21, né? Mas eu ouvia muito assim quando a gente contava para ela, quando a gente contava para as pessoas, ou ela contava, né? Vou ganhar irmãozinho e tal, minha mãe tá grávida e tal. O pessoal falar, vai perder o colo, vai perder o colo. E eu já vim Não emendando tem. assim, né? Olha só que especial, você vai ganhar um irmãozinho, tá? Então, assim, mais do que pensar o que você vai perder, pensar no que você vai ganhar. Então, assim, eventualmente vai perder o colo. Realmente tem situações que a criança vai ter que dividir a atenção com o pai e com a mãe, e é onde mais você pode crescer em generosidade, porque, não sei, se na Exato. escola emprestar o brinquedo é uma coisa, você ter que dividir a atenção do teu pai e da tua mãe, que são teus objetos mais preciosos de amor, digamos, né? É uma outra situação. Só que é uma aprendizagem que fica rica para a criança mesmo, e que ela vai lidar de forma adequada dependendo de como a gente for fazendo essa fala, de como a gente for fazendo essa Conduzindo, né? intervenção. Eu Exato. estava. Pode ir. Ó, eu estava ouvindo um comentário também no sentido assim, de que às vezes, como tem todo o desgaste com o recém-nascido, a amamentação, às vezes a noite sem dormir e tal, e que os adultos, pai e mãe, às vezes podem comentar, que eu tô cansada, essa criança não dormiu bem essa noite, enfim, e que o mais velho vai ouvindo isso e daí ele acaba trazendo alguns sentimentos de antipatia, digamos assim, ou com relação ao irmão, porque assim, queira ou não queira, tá fazendo mal pro meu pai e pra minha mãe, porque eles estão sem dormir, porque a mamãe tá Sim. cansada e tal. Então, ter esse cuidado com as reclamações, que às vezes não pode nem necessariamente ser uma reclamação, mas você comenta, nossa, essa noite, né, acordou muito, ou tava com cólica, não passou bem e tal. Então, cuidar com isso, porque às vezes o mais velho fica com essas informações e daí acaba tendo uma sensação de repulsa, digamos, pelo pequenininho por conta do que ele vê gerar na família, digamos, né? Uhum. Eu acho até com relação, eu não sei, passei por isso recentemente aqui, com relação à própria visão da criança, assim,
se quer ter filhos ou não. Eu acho engraçado que a Giana já vem com uns assuntos. Ela tem 8 anos, mas ela já vem com uns assuntos assim. Aí outro dia ela falou assim: ai, mamãe, eu acho que quando eu crescer, eu quero morar sozinha, sabe? Porque dá um trabalho danado, assim, né? Ter tanta gente dentro de casa. Daí eu acho que essa coisa de como a gente vai conduzindo, né? Porque lógico que os pensamentos vêm, a forma como a criança vai enxergando o andamento das coisas Uhum. dentro de casa e tal. Eu acho que a forma como a gente conduz faz toda a diferença, né? Porque daí eu fui tentando abordar com ela e falei, olha, é interessante a forma como você pensa. Eu acho que você está olhando assim, só para a questão do trabalho e tudo que acontece dentro de casa, mas eu acho que vai muito além disso, sabe, Giana? Porque imagina só se a mamãe só pensasse na mamãe. Então, pensasse, nossa, não quero me incomodar com nada, eu quero ter uma vida tranquila, ficar no sofá, sentada, tranquila e tal. Imagina se eu pensasse assim, eu não ia ter vocês. Eu falei para ela, né? Então, não ia ter a nossa família e a gente poder viver tudo que a gente vive, né, e tal. E fui tentando falar isso, assim, para ela, né? Mas eu acho que é isso, assim, porque e aí as outras pessoas fazem esses comentários, como você citou ali, Uhum. né, a pessoa que fez esse comentário com a tua filha, assim, a forma da gente estar atento e ir mostrando o outro lado da moeda, né, para eles, assim, eu acho que é bem fundamental. Assim. Aham. Eu lembro muito assim, quando a Helena nasceu, uma cesárea de emergência, então ela ficou um tempinho ali na UTI. Então eu levei um tempo até ir para o quarto e um tempo até que ela puder. Acho que os mais velhos tinham ido ver a Helena já, a Elô está sinalizando que sim, mas a Alice não tinha ido ver a irmãzinha, assim. E a gente acabou não filmando, assim, mas foi uma cena muito bonita, assim, porque daí a gente já tava no quarto e ela chegou e daí viu a irmãzinha. E quem trouxe foi uma amiga minha. Uhum. E ela falava: olha o bebê, tipo assim, nossa, é real, tem um bebê aqui, é meu, assim, e a gente vai poder levar para casa e tá aqui e tal, né? Então, quando eu penso assim, do que a gente, enquanto os pais, quer para os filhos, né? E até contando um pouquinho da história, assim, que é isso que você falava, né? Eu tenho dois blocos de filhos, digamos assim, que tem três maiores, 21, 19, 16, e duas pequenininhas, de 8 e 6. E as duas vieram a pedido dos maiores, assim, de que queriam Ah, irmãos e beleza. tal. E daí a gente falou, sabe do quê? Vamos lá, tal. Daí deu um espaço grande ali entre o terceiro para a quarta, e a gente falou, a gente tem que ter mais um aqui para poder fazer companhia, porque realmente assim, a gente vê que os três maiores têm um grupo de interesses, vão em locais, né? Uhum. E as pequenas têm outro bloco. Mas pensar nessa alegria assim de quando você dá um irmão pro teu filho, o que que isso representa, o que que isso significa, até em termos de composição da família. Há um pouquinho tempo, há uns anos atrás, a minha família da minha mãe está em Florianópolis. Teve uma família numerosa, assim, teve um irmão que ficou doente e como a família se organizou para fazer rodízio de passar no hospital, visitar, pegar o resultado. Então, sim, você vê realmente é um suporte, né? É uma assistência, é um apoio que você consegue ter então, teu filho tem um irmão, é mais alguém na vida dele, é mais alguém para estar ali com ele, para dar dando suporte, para ser do coração, digamos assim, né? Para ter essa relação de intensidade. A gente está terminando, Vanessa. Você quer fazer mais Nossa, algum apontamento? É, colocar aqui o horário para mim do tipo, que rápido. passa. Quando a gente fala de coisas gostosas, é assim mesmo, ó. Então, não sei se você Bom, quer fazer mais algum apontamento, se daí você quer se despedir. bom, eu acho que é isso, sim. A gente acho que falou sobre várias coisas, mas eu acho que a gente está assim com esse olhar muito atento assim aos que já estão aqui, né? Ao filho mais velho ou aos filhos que já estão aqui e preparar muito o coração deles e o ambiente para a chegada desse novo irmãozinho e trazer muita naturalidade, assim, sabe? Porque eu acho que
se a gente também se coloca numa posição de que, nossa, vai mudar tudo, ou vai ficar tudo complicado e tal, como você falou antes, né, as crianças sentem muito as coisas. Então, se a gente passa essa naturalidade, é só um irmãozinho, né? E é uma alegria, e tá todo mundo assim, bem, mesmo dentro né, das coisas acontecendo e tal. Mas, enfim, tá todo mundo bem, feliz com aquilo. Eu acho que as crianças reagem assim também, né? Então, acho que a nossa postura influencia muito na forma como as crianças vão reagir, assim. Sim, com certeza acabam se espelhando, né? Vanessa, quero Sim. agradecer a oportunidade da gente bater esse papo gostoso, assim, Eu que te falando agradeço, sobre Vivi. ciúmes e as relações entre os irmãos e principalmente essa alegria de compartilhar irmãos com os filhos. Obrigada às pessoas que Sim. assistiram a live, uma alegria poder entrar um pouquinho na vida de vocês e participar com vocês nessa noite. Obrigada, um abraço. Um abraço.